Glória a Deus, amados. Vamos, nesse momento, meditar na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai ser o texto base da nossa mensagem neste culto, amém? Então, acompanha comigo a leitura da palavra de Deus, Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Então, hoje eu quero falar um pouco com você a respeito da prioridade do reino de Deus e da justiça de Deus. A respeito de nós buscarmos, como diz aqui a palavra, esse reino e essa justiça em primeiro lugar. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vamos ver que o reino de Deus foi uma prioridade na vida dele. Jesus ensinava a respeito do reino de Deus. Quando nós vemos as diversas parábolas que ele contou, na maioria das vezes ele iniciava dizendo: o reino de Deus é assim, ou o reino dos céus é semelhante a tal coisa. Jesus operava sinais, milagres, prodígios, maravilhas para manifestar o reino de Deus. Todas as vezes, ou muitas das vezes, em que ele chegava em um certo lugar e algo acontecia, uma manifestação do poder de Deus, ele falava para aquelas pessoas: o reino de Deus é chegado a vós, o reino de Deus está entre vós. Na pregação de João Batista, na pregação de Cristo, na pregação dos apóstolos, eles falaram a respeito do reino de Deus. Jesus explicava também aos discípulos os mistérios do reino de Deus. Então, em todo tempo, o reino de Deus era algo primordial na vida de Cristo. E se era na vida dele, isso significa que o reino de Deus também deve ser prioridade na vida da igreja. A palavra nos fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As nossas prioridades definem quem nós somos. E a prioridade do cristão precisa ser buscar o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar. Agora, nós precisamos compreender um pouco a respeito do que é o reino de Deus e o que é a justiça de Deus. Por muitos anos, a igreja entendeu o reino de Deus como se fosse o céu, o próprio céu. E esse entendimento vem pelo fato de que, quando nós estudamos a palavra, mais especificamente o Evangelho de Mateus, você vai ver que há diversas referências com respeito a esse reino. No entanto, na maioria das vezes, Mateus não usa a palavra reino de Deus, mas ele usa a expressão reino dos céus. Então, muitos estudiosos da Bíblia durante anos pensaram da seguinte forma: se é o reino dos céus, então significa que a palavra está falando a respeito do próprio céu. No entanto, existe um pequeno erro nessa interpretação, porque a palavra nunca falou a respeito de um reino no céu, mas sim do reino do céu. Ou seja, o céu é a origem desse reino e não necessariamente o lugar onde ele está. Parte desse reino está no céu, sim, mas parte desse reino está entre nós, está aqui na terra. Então, quando a palavra fala sobre o reino dos céus, não está falando especificamente de um lugar em si, mas sim de um reino que é originado nos céus, que vem dos céus, um reino que vem de Deus, que nasceu em Deus. Esse é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Quando nós falamos sobre o reino, essa palavra reino no grego é a palavra basileia, que significa soberania, domínio ou governo. Então, quando a palavra fala sobre reino de Deus, a palavra está se referindo ao governo de Deus,
ao domínio de Deus, a um sistema de princípios, de leis que governam sobre os céus. Por isso, o reino de Deus ou o reino dos céus. Talvez a expressão mais clara para nós entendermos isso seria o reinado de Deus. O governo de Deus ou o reinado de Deus. Esse reino também pode ser entendido não como um espaço geográfico, mas como um tempo em que Deus está governando, um tempo onde Deus está reinando. Para você entender melhor, imagina comigo que nós tivéssemos um sistema monarca aqui no Brasil. E de 1900 a 2000, governou o rei João. De 2000 a 2010, governou o rei Francisco. De 2010 a 2020, governou o rei Antônio. E agora, no ano de 2020, o tempo em que estamos gravando essa mensagem, de repente alguém lembrasse lá do reinado de João. E alguém então dissesse: lá no reino de João, as coisas eram melhores. Nós tínhamos mais dinheiro no bolso. As coisas eram mais baratas. O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo assim: no tempo em que João reinava, ou no reinado de João, no governo de João. Então, quando nós estamos falando sobre o reino de Deus, é exatamente a respeito do reinado de Deus, do governo de Deus. Agora, nós precisamos entender também o que é a justiça de Deus. Porque a palavra nos dá aqui duas ordenanças que se completam, que devem ser executadas de uma só vez, como uma única prioridade, que é buscar o reino de Deus e também a sua justiça. E a justiça de Deus, queridos, se o reino fala a respeito de leis e princípios que regem o céu, a justiça de Deus fala a respeito da maneira como nós correspondemos a esse reino. Todas as vezes que nós correspondemos a esse reino de maneira positiva, todas as vezes que nós andamos conforme as leis desse reino, os princípios desse reino, todas as vezes que nós andamos conforme o governo de Deus, segundo a vontade de Deus, nós estamos buscando a justiça de Deus. Como eu falei agora há pouco, as nossas prioridades definem quem nós somos. E Deus ordena duas prioridades aqui, na verdade uma prioridade em duas ordenanças, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E infelizmente, a igreja, ou boa parte dela, se esqueceu disso. Pouco se fala a respeito desse reino, pouco se entende a respeito desse reino. E eu quero trazer aqui dois conceitos básicos a respeito do reino de Deus para a sua vida. O primeiro conceito é: o reino de Deus nos remete à vontade de Deus. Vou repetir para você. O reino de Deus nos remete à vontade de Deus. Quando Jesus estava ensinando os discípulos a orar, em certo momento ele disse o seguinte: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então, queridos, o reino de Deus nos remete à vontade de Deus. Quando eu oro, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo: Deus, tudo aquilo que tem liberdade para operar nos céus, que venha também operar aqui na terra.
E tudo aquilo que não tem liberdade para operar nos céus, que não venha operar aqui na terra. Eu estou dizendo, Deus, que a tua vontade seja feita entre nós. Que as tuas leis, que os teus princípios, que os teus mandamentos se estabeleçam entre nós. É isso que eu estou falando quando eu oro dizendo, venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde a vontade de Deus é cumprida, o reino se manifesta. Entenda isso. Aonde a vontade de Deus é cumprida, o reino se manifesta. Em Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 28, trouxeram até Jesus um homem que era mudo, cego e estava endemoniado. E Jesus, então, pelo poder de Deus, cura e liberta aquele rapaz. Então, um grupo de religiosos começam a criticar Jesus por aquela ação e disseram, ele expulsa demônio, porque ele tem um demônio ainda maior. Ele expulsa demônio por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. E quando Jesus vê que aqueles cidadãos estavam ali questionando a postura dele, então ele rebate aquelas críticas com uma lógica muito simples. Olhando para os fariseus, para os religiosos, ele diz, um reino dividido em si mesmo não pode subsistir. Então, se Satanás está expulsando Satanás, logo o reino de Satanás vai se acabar. Mas se eu estou expulsando demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Porque aonde a vontade de Deus é cumprida, o reino se manifesta. É por isso que aonde Jesus chegava, demônios eram expelidos, pessoas eram curadas, mortos ressuscitavam, pessoas vinham ao arrependimento. É por isso que acontecia tanto milagre, é por isso que acontecia tanta manifestação, porque todas essas questões não têm liberdade para operar no céu. No céu não existe doença, no céu não existe demônios, não existe opressão. Então, aonde Jesus chegava, a vontade do Pai se cumpria através dele e o reino se manifestava. Queridos, se você está vivendo no centro da vontade de Deus, o reino está se manifestando através da tua vida. Se o teu ministério está buscando cumprir a vontade de Deus, o reino dele está se manifestando através do teu ministério. Se a tua família está andando segundo o propósito de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus está se manifestando nela. Porque aonde a vontade de Deus é cumprida, ali o reino se manifesta. Um outro conceito básico que precisamos entender é que aonde o rei está, o reino está com ele. Aonde o rei está, o reino está com ele. Quando nós podemos ver na palavra de Deus que certa vez Jesus olha para o povo e diz, o reino de Deus está entre vocês. Por que o reino de Deus estava entre aquele povo? Por qual motivo? Porque o rei estava entre aquele povo. Jesus estava ali, e aonde o rei está, ali o reino está com ele. Então, se Jesus está na tua vida, o reino está dentro de você. Se Jesus está no teu ministério, o reino está no teu ministério. Se Jesus está na tua casa, o reino está ali também. Porque aonde o rei está, o reino está com ele. Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está,
porque o reino de Deus está entre vós. Então entenda isso. O reino nos remete à vontade de Deus. Aonde a vontade de Deus é cumprida, ali o reino se manifesta. E aonde o rei está, o reino está com ele. Agora que nós entendemos um pouco mais a respeito do reino de Deus, que nos remete à vontade de Deus, o próprio Senhor Jesus manifestou o reino aqui na terra, porque ele sempre cumpriu o propósito, a vontade do Pai. Ele mesmo disse lá em João 6,38, pois eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 4,34, ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, quando nós fazemos dessas palavras de Cristo uma realidade na nossa vida, o reino se manifesta em nós. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça dele em primeiro lugar significa eu procurar andar segundo a vontade dele, segundo o propósito dele, segundo os desígnios dele, segundo as leis dele. Isso precisa ser uma prioridade na nossa vida. Agora que nós já entendemos a respeito disso, eu quero falar um pouco mais a fundo a respeito de buscar o reino com prioridade. O que a Bíblia diz? Ou o que a Bíblia está nos dizendo ao ordenar que o reino precisa vir em primeiro lugar? Então, queridos, primeiro ponto que nós precisamos entender é que o reino de Deus precisa estar acima de qualquer riqueza. Em primeiro lugar, o reino de Deus precisa estar acima de qualquer riqueza. Antes de Jesus declarar essas palavras, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas, Jesus vinha falando a respeito do perigo das riquezas desse mundo. Jesus vinha falando a respeito das pessoas não andar ansiosos com coisa alguma. E que nós precisamos entender que quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essa ordenança está ligada a tudo aquilo que ele falou anteriormente. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus precisa vir acima de qualquer riqueza. Em Mateus 6,19, antes de falar a respeito do reino, Jesus disse o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Entenda algo, queridos. Não existe nenhum erro em uma pessoa trabalhar e buscar ter uma vida bem-sucedida financeiramente, dar o melhor para sua família. No entanto, há um grande erro quando a busca pelos bens materiais, quando a busca pela riqueza, quando a busca pelo bem-estar está acima da busca pelo reino de Deus. E se tem uma coisa assim que me assusta, é que muitas vezes nós invertimos muito na busca por bens materiais. Investimos o nosso tempo, investimos o nosso dinheiro para tentar crescer profissionalmente e conseguir mais dinheiro. Investimos a nossa saúde para ter muitas riquezas. E muitas vezes não fazemos o mesmo investimento na nossa vida espiritual. Muitas vezes não fazemos o mesmo investimento para com o reino de Deus. Muitas vezes não doamos do nosso tempo para esse reino. Muitas vezes não doamos dos nossos esforços para esse reino. E a palavra aqui nos fala algo interessante, que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração.
E muitas pessoas citam esse versículo de maneira contrária. As pessoas falam: onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Não, a Bíblia fala que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Entenda que a ordem das coisas muda toda a questão. Ou seja, o que a palavra está dizendo? Que a maneira como você inverte os teus recursos mostra aquilo que você ama, mostra por quem você está apaixonado, mostra aquilo que você crê. Então, por que muitas vezes o cristão não inverte dos seus recursos no reino de Deus? Sabe por quê? Porque ele ainda não entendeu totalmente o reino de Deus, porque ele ainda não teve revelação profunda a respeito desse reino, porque ele ainda não aprendeu a amar esse reino, porque esse reino ainda não está sendo prioridade na vida dele. Queridos, nós estamos quase saindo de uma crise, de uma grande pandemia que assolou o mundo inteiro nesse ano de 2020. Estamos chegando aí na reta final. Mas essa pandemia revelou muita coisa a respeito dos corações, principalmente do coração daqueles que se dizem cristãos. Muita coisa. Eu lembro quando foi anunciado que fecharia o comércio. Muitos cristãos protestaram. Falaram: não pode, a economia vai parar. Como que nós vamos nos alimentar? Como é que nós vamos sobreviver? Nós temos conta para pagar. Está totalmente errado. E eu não discordo disso. Eu não discordo. Também não fui a favor que fechasse tudo, que parasse tudo. Mas o que me surpreende é que muitas pessoas que protestaram contra o fechamento do comércio, contra a paralisação da economia, foram muitas das vezes, não estou generalizando, mas muitas dessas pessoas, boa parte, foram as mesmas pessoas que queriam a igreja fechada, que falavam: não, é um perigo. Você olha hoje, você vê muitas vezes lotéricas lotadas, empresas lotadas, comércios lotados, ônibus lotados, shoppings lotados, igrejas vazias. E muitas vezes as mesmas pessoas que estão lá na lotérica, no shopping, no banco, em qualquer outro lugar, trabalhando dia por dia, tendo contato com tanta gente, muitas vezes falam: não estou indo à igreja porque está perigoso. Porque vai que de repente alguém lá está contaminado. Não, eu tenho que proteger a minha família. E por que na hora de ir num banco, de receber um recurso financeiro, por que na hora de sacar um dinheiro, por que na hora de fazer uma compra, eu não tenho a mesma preocupação? Ah, mas é que eu preciso. Se eu não entende, eu preciso comer, eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar. Eu sei que você precisa disso. Todos nós precisamos. Não há nada de errado nisso. Porém, se você precisa mais dos recursos materiais do que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então significa que o reino não está sendo prioridade e alguma coisa está errado. O reino de Deus e a sua justiça precisa vir em primeiro lugar. Não podemos inverter a ordem das coisas. Não podemos inverter. Devemos lembrar que a palavra nos fala que a vinda de Cristo será como no dia de Noé, que eles comiam, bebiam e se entregavam nos seus próprios prazeres. Nós estamos vivendo um tempo assim, em que o bem-estar está acima de buscar a glória de Deus, a presença de Deus, o reino de Deus. Nós precisamos despertar para isso. É interessante, a palavra de Deus fala, lá em Lucas 12, do 15 ao 21, Jesus estava ensinando
a respeito de termos cuidado com todo tipo de cobiça, com todo tipo de ganância pelas riquezas. E aí ele conta uma parábola sobre um homem que ele teve uma grande colheita, uma colheita surpreendente. E ele pensou, aonde eu vou armazenar tudo isso? O que é que eu vou fazer? Eu colhi tanto. Então, ele tinha alguns celeiros. O que é que ele decide? Ele fala assim, eu vou derrubar esses celeiros e eu vou construir celeiros bem maiores para armazenar tudo aquilo que eu colhi. E depois que eu armazenar tudo, nesses celeiros bem maiores, aí eu vou descansar, aí eu vou desfrutar da vida, aí eu vou só aproveitar, aí eu vou só curtir. E Deus olha para esse homem e fala assim, louco, hoje à noite pedirão a tua alma, e o que tu tem para entregar? O que tu tem? E Jesus fala, assim é com aquele que junta tesouros na terra, mas não é rico no reino de Deus. Queridos, não há nenhum problema com a riqueza desse mundo, mas há um grande erro quando nós olhamos para a riqueza com mais prioridade do que olhamos para o reino de Deus. Há um grande erro nisso. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, a sua própria alma. Do que adianta? Do que adianta? O reino de Deus precisa ser buscado acima das riquezas. Em segundo lugar, o reino de Deus precisa estar acima das preocupações diárias. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 32, nos fala sobre isso. Talvez você que está me assistindo já ouviu falar a respeito da pirâmide das necessidades, que foi criado por Abraham Maslow. E ali nos fala sobre 5 necessidades básicas de todo ser humano, que devem ser atendidas na seguinte ordem. Primeiramente, as necessidades fisiológicas. Depois, necessidade de segurança. Terceiro, as necessidades sociais. Quarto, a necessidade de estima. E quinto, a autorrealização. Então, essas 5 necessidades regem as nossas prioridades. Primeiramente, fisiológico. Por que você trabalha? Por que você precisa de dinheiro? Em primeiro lugar, você precisa atender às necessidades fisiológicas. Você precisa comer. Você precisa beber. Depois você precisa ter uma boa segurança. Você precisa ter um lar. Você precisa ter um lar onde você possa estar protegido à noite. Não um lugar onde qualquer um pode entrar, pode invadir. Você precisa ter uma família. E para ter uma família, você precisa dar manutenção nela. E isso vai recursos. Logicamente. Mas você não precisa só ter uma segurança. Você também precisa ser aceito na sociedade. Você precisa se sentir incluso, útil, nos lugares aonde você vai. Você precisa ter uma boa estima. Você precisa se sentir realizado. Então você percebe que essas 5 necessidades, elas praticamente regem a nossa vida. E a palavra de Deus vai nos falar que buscar o reino de Deus precisa ser uma prioridade maior do que essas 5 necessidades básicas que todo ser humano tem. É só nós olharmos aqui na palavra, em Mateus capítulo 6, versículo 25, quando diz assim: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário? Você percebe aqui? O Cristo falando para nós
que nós devemos buscar o reino acima das necessidades básicas ditadas lá na pirâmide de Maslow? Você percebe isso? Olha o que fala mais abaixo no versículo 32, diz assim, melhor no 31, 32, diz assim: portanto, não vos inquietei dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, pois os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, muitas vezes nós estamos mais preocupados com o que nós vamos comer amanhã do que se nós estamos ou não vivendo a vontade de Deus. Quando o cristão está mais preocupado com o que ele vai comer amanhã do que se ele está vivendo ou não a vontade de Deus, isso significa que ou ele não entendeu o reino de Deus, ou ele não está incluso nesse reino. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com a nossa roupa do que com o prestar culto a Deus. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que as pessoas vão falar do que entregar nossa adoração a Deus. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com a nossa posição diante dos homens do que com a nossa atitude diante de Deus. E quando nós agimos assim, ou é porque não entendemos o reino, ou porque não fazemos parte do reino. O reino precisa estar acima das nossas preocupações diárias, das nossas necessidades mais básicas que sejam. Em terceiro lugar, o reino de Deus precisa estar acima da nossa família e dos nossos parentes. Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus disse assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, mãe, esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vai ter momentos em que cumprir a vontade de Deus vai nos levar a contrariar a nossa própria casa. Vai ter momentos em que os maiores inimigos, quando nós decidimos andar segundo as leis de Deus, não vai ser as pessoas lá fora, mas vai ser o nosso próprio lar. E muitas vezes, queridos, a pessoa deixa de cumprir a vontade de Deus porque não quer contrariar o esposo, porque não quer contrariar a esposa, porque não quer contrariar os filhos, porque não quer contrariar os pais. Mas quando nós falamos a respeito do reino, o reino tem que estar acima da nossa família. Não estou dizendo que a igreja tem que estar acima da tua família, não. Eu estou dizendo que o reino de Deus, que a vontade de Deus, que o governo de Deus precisa estar acima. Um exemplo muito claro disso é só nós olharmos para a vida de Jesus. Jesus não tinha a aprovação dos seus irmãos. Nós devemos lembrar que quando Maria teve Jesus, ela era virgem, foi obra do Espírito Santo, mas ela não continuou virgem. Depois ela se casou com José, tiveram relacionamentos e nasceram os irmãos de Jesus. Um deles era Tiago, que escreveu o livro de Tiago. Não o Tiago apóstolo, mas sim o Tiago que escreveu o livro de Tiago, era um dos irmãos de Jesus. Só que os irmãos de Jesus passaram a crer nele depois da ressurreição. Antes da ressurreição, eles tratavam Jesus como um louco. Como um louco. Eles não acreditavam.
Eles estavam contrariados. Eles iam contra Cristo. E nem por isso Jesus deixou de cumprir a vontade do Pai. E hoje em dia, muitas vezes, nós vemos homens que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a respeito do reino de Deus, e muitas vezes não está conduzindo a sua casa segundo a vontade de Deus. E ainda tem pessoas que usam aquela desculpa, não, mas é que sabe como é que é, família não quer nada, família não quer seguir, o problema é que é os filhos, o problema é que é a esposa. É mesmo? É que aí se eu falar vai contrariar, contrarie. Que fiquem contrariados. Mas cumpra a vontade de Deus no teu lar. Busca a presença de Deus para dentro da tua casa. Ora para que venha sobre o teu lar o reino de Deus e a justiça de Deus. A busca por esse reino precisa estar acima da nossa família, acima da nossa parentela. O reino de Deus também precisa estar acima da nossa vida. Lá em Mateus 16, 24 a 26, diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou quem dará o homem em troca da sua vida? Então, queridos, a busca pelo reino de Deus precisa estar acima da nossa vida. Se você não está pronto a dar a própria vida pelo reino de Deus, isso significa que você não faz parte desse reino. Porque o reino de Deus precisa estar acima da nossa própria vida. E talvez você fale assim: mas eu não sei se eu seria capaz de dar a minha vida ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que eu vou saber se eu estou ou não pronto a dar a minha vida pelo reino de Deus? Sabe como você vai saber? Se você não está pronto a amar os teus inimigos e orar por aqueles que te perseguem, você não está pronto para dar tua vida pelo reino de Deus. Dar a vida pelo reino de Deus não é somente morrer pela causa de Cristo, mas significa também matar o eu, matar as minhas vontades, por amor de Cristo. Se você não está pronto para permanecer buscando a Deus, mesmo depois de receber aquele sermão duro, que parece que o pregador meteu o dedo na ferida e torceu o dedo, então você não está pronto para entregar a tua vida pelo reino. Se você não está pronto para abandonar o pecado, para subjugar os teus desejos carnais, para então poder viver conforme a lei de Deus, conforme a vontade de Deus e agradar o coração de Deus, então você não está pronto para morrer em prol do reino de Deus. Então, queridos, se você não está pronto para morrer pela causa de Cristo, pelo reino de Deus, significa que você não faz parte do reino, ou você não compreendeu esse reino. O reino de Deus precisa estar acima da nossa própria vida.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Agora nós já entendemos que o reino de Deus fala a respeito do governo, da soberania, da vontade dele. Que a justiça fala a maneira como eu respondo a esse reino. Nós já entendemos que o reino tem que ser buscado em primeiro lugar na nossa vida. Só que ainda nos resta uma pergunta. Qual é a vontade de Deus? Que vontade é essa que tem que estar acima das minhas finanças, acima do meu bem-estar, acima das minhas necessidades básicas, acima da minha família, acima do meu ministério, acima de tudo na minha vida? Que vontade é essa? É a respeito dessa vontade que eu quero falar com você na próxima mensagem, no nosso próximo culto de celebração. Em nome de Jesus.